Oi, Ney. E aí, Ludi, tudo bem? Tudo bom? Tá me Tudo. ouvindo, tá me Gostando. ouvindo bem? Eu não sei, tá um pouquinho baixo, mas sei lá. Ah, é? Deixa eu tirar o microfone então. E Não agora? sei se é meu ouvido, o que que é. Deixa eu O ver. meu tá no máximo. Tá ouvindo melhor agora? Melhorou um pouco, Melhorou um pouco? Tá, mais ou menos. porque é o que eu tenho, é o que eu posso te oferecer. E Tá bom. eu não tenho, eu tenho que dar um jeito de comprar um porta-celular aqui para não ficar segurando, porque eu, além de tudo, Oi, Paulo. Oi, Paulo tá me dando um oi ali. Obrigado, querido. Ah, que bom. Esse é um Tem várias colecionador. pessoas queridas entrando. Que É, bom. A muitas. Cir, Tu sabe que a Rosana. eu aprendi uma técnica, Lourdes, Sim. maravilhosa. Com um saquinho de gelo atrás do celular. Aí eu ganhei de presente esse apoio de celular, então facilita bastante, porque a gente pode regular as alturas e tal, né? Fica super legal. Muito bem. Ó, o pessoal entrando aí, ó. Alice, Sim, aqui de São Leopoldo, Chite, de artista que eu conheci há pouco tempo, incrível lá de Belo Horizonte. ah, que bacana, que Tem bacana. um trabalho delicado. Nossa, a Rosana É. Almendares, minha vice-presidente do Fórum Sim, dos querida, Artes queridona, Visuais. Vilma Sonaglio, que eu adoro o trabalho, super artista. sim, Gosto demais do trabalho da Vilma. Muito bem. Acho que entrou o muito. Alexandre também, que é um galerista de São Paulo. Ah, sim, aham, tá aqui, ó. O Alexandre Spínola. Que ótimo. Já As temos pessoas um, estão chegando, estão entrando. já temos um coro. Ah, Alice, amada, querida, vereadora queridíssima Ana Afonso, que honra. Presidente da Câmara de São Leopoldo. Nossa, a gente está muito chique. muito bom, muito bacana. Bem, Vasconcelos também, o Eduardo, outro colecionador de Belém. Rafa. Bem, muito bem. Estou à disposição. Podemos falar começar a hora que quiser. Podemos começar, então. Muito O bem. assunto hoje é bastante instigante, inquietante, para discussões e debates bem bacanas, bem complexos, como tu gosta de comentar também. Então, pensar na ideia do colecionismo, né, e essa questão na os investimentos na arte contemporânea, na carreira dos artistas, enfim. Mas eu quero te apresentar antes um pouquinho, mestre, quase doutor, né, doutorando em artes visuais com ênfase em teoria e crítica de arte pelo programa de pós-graduação da URGS, tem se dedicado a estudar as estruturas que atuam no desenvolvimento do sistema da arte no Brasil, desenvolve pesquisas que analisam o desenvolvimento do sistema da arte em meio a processos macroestruturais, destacando a sua atuação de agentes e instituições surgidas nas últimas décadas no Brasil. É associado ao The International Art Market Studies Association pelo Subcomitê Mercado de Arte e Colecionismo Portugal, Espanha e Brasil. Teve texto publicado também no livro Research Art Markets pela editora Routledge, de Londres. Respondeu também pela curadoria do ciclo de debates dinâmicas do colecionismo da arte no Brasil, integrando eventos de inauguração da Casa do Parque, em São Paulo. Faz parte da comissão organizadora do Simpósio Internacionais de Relações Sistêmicas Arte Além da Arte. Atualmente preside o Fórum de Artes Visuais, entre outras atividades, e também descobri que ele recebeu um prêmio
por estudos e pesquisas sobre arte e economia da arte pela Fundação, pelo programa Brasil Arte Contemporânea da Fundação Bienal São Paulo. Então, com base nas suas pesquisas de doutoramento, né? Acho que vai ser uma super publicação depois. Estamos todos ansiosos aguardando o resultado das tuas pesquisas, onde tu mapeias 83 colecionadoras e colecionadores em 16 estados, nas 5 regiões brasileiras. E hoje a gente, então, vai conversar sobre o impacto do colecionismo na carreira de artes visuais, as qualidades e as deficiências do mercado de arte, os principais desafios de acesso e inserções em coleções privadas, porque não sei se vais abordar a questão do público, porque é bastante amplo, acho que daria para fazer muitas lives, porque o assunto é amplo, pelo que a gente pode perceber, e pensar também como o colecionismo efetivamente ele contribui para a carreira dos artistas e como também ele vai se constituir como um espaço de cultura, de pensar a produção cultural, principalmente em nosso país. Então, eu tenho certeza que teus estudos, né, nem precisaria dizer isso, que é bem complexa, então, e a gente vai pensar também sobre esses distintos critérios entre como é que se dá uma coleção, como é que se forma, né? Quais, qual é a intenção do colecionador, afinal, né? Como ele divulga esse trabalho, ou como essas coleções vão se tornar públicas, ou somente estão no espaço privado, né? Para usufruir, para que né, as pessoas possam usufruir desse trabalho. E como então funcionam, quais são essas semelhanças, diferenças entre essas várias instâncias e setores, né? Então, eu gostaria de começar com uma pergunta para ti. Como é que nasceu, então, esse teu interesse por esta área, que é fantástica, tem assunto para muitas conversas e debates. Então, eu gostaria que tu falasse um pouco, eu tenho 500 perguntas para te fazer, Sim. mas deixa você ir tratando do assunto, né, de como a gente vai então, se constituindo esse debate ou essas discussões e reflexões em torno da arte contemporânea, colecionismo, como isso se dá, afinal. Tá. A palavra é tua. Obrigado, Lurdi, pelo convite. Obrigado por estar aqui. Enfim, é uma pesquisa que realmente me deu muito prazer, assim, porque eu acho que foram poucas as pesquisas que foram tão comentadas. Eu participei de várias lives, apresentei várias vezes antes da própria defesa, né? Então, a defesa vai ser mais uma. Justamente pela importância do tema, a carência de pesquisas nessa área no país, né? Em relação a colecionismo, mercado, enfim. Mas respondendo à tua questão, eu volto para o início da tua apresentação, quando tu estavas me comentando a meu respeito, que eu analiso as estruturas que movimentam o sistema. Essa, digamos, seria uma estratégia para poder entender como é que funciona o sistema da arte no Brasil. É olhar, primeiro, para um passado recente, olhar para a história recente e dela tentar detectar aquilo que, de alguma maneira, prepondera no sentido de serem as forças que vão dinamizar o sistema com uma certa ênfase, né? Então, no meu mestrado, por exemplo, eu fiz ele de 2006 e 2008, olhando para trás, a partir da década de 90, sobretudo a partir de 95, né, quando o país começa a retomar depois do desastre econômico que foi a passagem do Collor de Mello pela presidência e quebrou o setor, quebrou o mercado de arte terrivelmente naquele período. Bem, eu começo a ver que surgem
grandes engrenagens, né, que são os museus ligados a corporações bancárias, que na minha dissertação eu chamei de instituições culturais bancárias. Isso representando as instituições. E dois agentes que eram realmente, naquele momento, bastante importantes, que estavam começando a tomar uma posição de destaque, que são os produtores culturais, os managers, né, os agentes que estavam dominando os editais, as leis públicas, principalmente a Lei Rouanet, e dominando, então, essas estratégias de preenchimento de formulário, captação de recurso, passavam a ser os produtores de grandes posições, né? E os curadores. Então, isso foi para o mestrado. No doutorado, fazendo esse exercício de olhar para trás, o que a gente percebe, né? Um fenômeno internacional de inserção de plataformas culturais ligadas ao colecionismo privado, né? Os museus de colecionadoras e colecionadores que começaram a surgir, a gente pode dar como início aí, talvez. Eu tenho nominado o Saat, né, como primeiro em Londres, em 86 ele abre o seu primeiro museu, e depois dele uma série de outros similares a essa plataforma vão surgir no mundo todo, e a gente chega aí hoje a um número expressivo, eu já nem tenho mais a conta de quantos são. Em 2014 eu achei um relatório da Larry Sliss que apontava 317 museus naquele momento, mas só a China já tem muito mais que isso. A gente sabe assim, que houve um número absurdo de museus surgidos só na China nos últimos anos. E esse fenômeno, né, que é um fenômeno internacional, o Brasil se insere com algumas plataformas, né, muito importantes. Primeiro, a Inhotim, a Vera Chaves Barcelos, que é uma fundação aqui do Rio Grande do Sul. Depois a gente vai ter o Instituto Figueiredo Ferraz, em Ribeirão Preto. A gente vai ter também o Marcos Amaro em Itu, abrindo a instituição dele. Depois o Silvio Frota abrindo o Museu de Fotografia em Fortaleza. Isso que, assim, na verdade, esses dois últimos não são só de arte contemporânea, eles são arte moderna e contemporânea. De contemporânea mesmo a gente tem 4, né? Em Inhotim, a Vera, a Usina de Arte e o Figueiredo Ferraz. A Usina de Arte é a última, mais jovem, que surgiu na zona sul, da Zona da Mata Pernambucana, e é um movimento crescente, né? E eu detectei cheguei a ter um subcapítulo na minha tese apresentando um panorama de novas instituições. Mas isso é o ponto alto, é o ápice, né? É a consagração de quem coleciona, instituir, abrir uma instituição própria. Que abrir a instituição não é problema, o problema é manter, né? Mas aí a gente pode fazer várias lives para falar sobre isso. Porque é um assunto realmente bem complexo. Eu ainda ontem fui lá na Vera Chaves Barcelos, né, visitar a exposição. Ela está com uma exposição linda. A Vera, com 83 anos, se reinventando, criando novas possibilidades para, enfim, produzir a sua arte, né, a sua linguagem, o seu vocabulário. E realmente é uma fundação que dá muito orgulho para a gente de ter aqui no Rio Grande do Sul, tão próximo aqui, né? Com um trabalho sólido, de enraizamento, né? De muita consciência, de passo a passo, sem dar grandes sem atropelos, né? Fazendo tudo muito corretamente. E realmente eu tenho muito orgulho da Vera e de tudo que ela tem feito pela produção, né, e produção local, dinamizando o colecionismo. Ela própria é uma artista colecionadora, né? Estou falando nela pela importância dela no cenário, mas porque também Sim. fui buscar a revista Pomares ontem, que eu fiz uma entrevista com Sim. ela, justamente sobre isso, né? Artista colecionadora. Ela é fantástica mesmo. Ela, eu acho que sempre foi frente a seu tempo, né? Então, e trabalhando com essas linguagens também contemporâneas de arte, reprodução da imagem da imagem. Então, Isso. são questões desde o nervo óptico também, onde ela já
no trabalho dela trazia questionamentos e em relação a essa interação com o público, né? E que eu acho a questão também da palavra imagem, que era uma coisa assim muito na série Testart, eu acho que é dos anos 70, que ela Isso. Foi para vender. então que causava um estranhamento na época, justamente porque ela instigava o espectador a refletir, né? Eu Então, lembrei de ti mexia com ontem. várias instâncias das internas do espectador. Eu lembrei de ti ontem, Lourdes, vendo lá a exposição, porque ela usa de recursos que tu tem utilizado para elaborar tuas gravuras. São a fotografia, depois vai para impressão, depois vai para o computador, passa por várias etapas, né? Até o produto final. Mais ou menos como é o teu Sim. processo. Eu fui aluna dela e assistente dela também por um bom período e na Fevale e muito aprendi com ela. Eu acho que muita coisa que eu também Ela foi, assim as foi tua minhas professora, ações e né? reflexões eu tenho ela assim como uma grande mentora assim Que pessoal, ótimo. né? Casualmente, a Marga acabou de entrar. Sim. Tivemos uma conversa ótima, eu e ela ontem. Mas, bom, Oh, que pena que eu não sabia, senão teria ido. Eu quero ir lá também. Eu tenho que buscar meu catálogo lá também, que tem trabalho publicado também, né? Então, uma isso aí. reflexão que eu escrevi também sobre trabalho tem num dos catálogos. Eu não me lembro qual, agora um dos últimos. Então, eu acho que é a fonte de estudo, de pesquisa, de referência, e eu acho que a gente tem e precisa ressaltar isso. Às vezes as coisas estão tão próximas e as pessoas não percebem, né? Então, eu falo mais é do grande público, né? Então, às vezes, porque é longe, às vezes, enfim, mas tem oportunidades, né? Da gente A gente, trabalhando. se a gente quiser, a gente dá um jeito. Sempre se dá um jeitinho. E não é tão Sim, longe verdade, assim, né? verdade. Não é tão longe assim. Ó, ela tá dizendo que tá te E, esperando aí, a Marga, ó. sim, Marga. Bom, e aí então, como é que se vai se constituindo então essas coleções? Como é que ela, porque tem várias instâncias para a gente pensar quem procura quem, é o artista que procura, como é que o próprio colecionador acaba escolhendo essas obras que se faz em Otim, por exemplo, que é um espaço que eu conheço, tem aquele Ribeirão Preto, que agora não lembro o nome, mas eu conheço também por É, acaso. é do Instituto Participei de uma Fidelidade. exposição lá em Ribeirão Preto e a gente foi ver a coleção. Então, muito interessante, muito boa coleção, e me surpreendeu bastante. Então, como é que se dá essa relação do artista colecionador, quem escolhe quem, como é que isso vai se constituindo, afinal? Acho que sei lá, eu acho que fica livre assim para conversar sobre, nos contar dessa Olha, tua pesquisa, como é que se deu esse mapeamento também de certo. é, Ao longo da conversa a gente vai contando isso. Mas deixa eu te sim, dizer o que surgiu da minha pesquisa em relação a isso que tu falas, que é como que se dá uma coleção, né? Eu sempre costumo, quer dizer, eu passei a defender a ideia, depois da tese, de que a coleção não começa com as obras, ela começa antes. Ela começa na infância, com uma série de acessos ao universo cultural, que foi recorrente entre os entrevistados, esses 83 entrevistados. Basicamente, dois não tiveram acesso às artes visuais, mas eles acabaram tendo nas aulas de artes acesso ao mundo criativo, né? estou te E isso, ouvindo tão baixinho, está sendo difícil, inclusive. tá Tá me aqui, ouvindo? né? Mas vou perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo se eles Como é que conseguem. tá, pessoal aí? Estão ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Eu estou no meu máximo de volume. Deixa eu ver uma coisa aqui. Por enquanto não, Ninguém ninguém comentou nada. ninguém comentou nada. Bom, Bom, o que acontece às vezes é o celular fica. O som tá bom, ó. A Maricela Salvatori está dizendo. Pois é, o que acontece às vezes é que
fica quente o celular e aí atrapalha a conexão. Mas eu tô com uma bolsa de gelo aqui para não esquentar. Ó, tá todo mundo ouvindo bem, Tá tá? bem. Ó, Então então, tá bom. então vamos lá. Então, esses acessos que se tem, né, na cultura desde a infância vão marcar. E eles, às vezes, acontece de continuar, né, vai na adolescência, nas outras fases de vida. E eu tive três, de cabeça agora, se não me engano, três pessoas que eu entrevistei que começaram a adquirir na adolescência, com 15 anos, com 16, 17 anos, né? Mas muitos, a maioria, isso vai despertar mais tarde, na vida adulta, por alguma questão. Não, não dá para a gente pensar que é uma regra, não existe, né? Porque a pessoa, sei lá, casa, é, decide colocar alguma coisa na parede, porque a casa está com a parede branca. Acho que o representante desse tipo de colecionador é o João Figueiredo Ferraz, que ele fala assim, casei, fui morar em Ribeirão, a casa era vazia, comecei a comprar uma obra, comecei a comprar outra, quando viu, estava cheio de obra. Então, são muitas as questões que vão motivar. E o interessante é que é muito difícil para a pessoa se assumir colecionadora, né? Difícil ela se aceitar, se autorizar, dizer que ela coleciona. Porque há um sentido muito voltado a questões que envolvem grandes coleções, né? A história da arte é marcada por grandes coleções, né? Coleções dos Medici, coleções da Peggy Guggenheim, coleções que acabaram moldando no nosso imaginário a ideia de que colecionar precisa ter obras caríssimas, em grande quantidade, né? Na verdade, não é nada disso. Né? Existem muitos tipos de coleções. Existem tantos tipos de coleções que é inclassificável. Eu não me arrisquei a classificar, a dizer, tem coleções assim, assado, tarará. Não, não fiz isso porque eu ia cair num erro tremendo ao classificar umas, ia deixar de fora muitas, né? Então, coleções pequenas, de pequeno porte, mas absolutamente importantes, porque elas fazem recortes de determinados assuntos, enfim. Então, é um universo muito vasto, né? Eu optei na minha tese de não estabelecer nenhum tipo de classificação. E apontei algumas questões, assim, por exemplo, as pessoas falam que tem que ter critérios, se tem que ter, se não tem que ter. Não acho que isso seja uma questão fundamental, até porque vai amadurecer no transcurso, né, da organização da coleção. Vai chegar um momento, dependendo do grau de profundidade que a pessoa tiver no campo das artes, o tanto que ela estuda, o tanto que ela frequenta galerias, o tanto que ela frequenta ateliês, o tanto que ela vai a exposições, participa de cursos, viaja, enfim, o universo que ela vai constituir dentro do ambiente das artes. Isso vai contribuir para o olhar e tomando uma direção, né? E a coleção, em geral, ela vai se alterando, né? É muito comum, aconteceu em várias situações, de mudar, né? Da coleção virar outra coisa, comparada com o início, dependendo de um determinado momento da vida da pessoa. Isso porque a compreensão de arte vai se alterando, vai se aprofundando, né? Mas o que eu estabeleci como debate sobre critério é que, em geral, as pessoas dizem, ou se compra por gosto, ou se tem um critério que vai dar um norte, vai dar um norte intelectual à coleção. Para mim, todas são critério, estabelecidas por critério, mesmo aquelas que têm o gosto como condutor, um fio condutor, porque o gosto é um critério também, né? Porque o gosto acaba vindo de algum lugar, né? E ele estabelece critério, exatamente. Exatamente isso que tu comentavas, né? O quanto a pessoa conhece de arte, como ela vai também
visitar, né? Enfim, vai se constituindo, né? Vão se constituindo essas escolhas. E Exato. digamos assim, por exemplo, se a gente for falar na Fundação Vera Chaves, né? Tem um direcionamento, né, ali, né, da produção em si, das escolhas, né, uma questão mais, eu acho que mais conceitual, menos histórica, né, ou acaba se tornando histórica É também, se a gente histórica. vai olhar, tem obras dos anos 60, ou sei lá, e acaba, bom, anos 60, né, no próprio trabalho, né, da própria artista, né, que tem uma coleção pessoal, de produção pessoal também, né? Então, são essa questão de gosto, acho que também vai por aí, né? De conhecimento em relação à área, né? Exato. É, a Vera sempre diz assim, a Vera não tem uma coleção estabelecida por um critério que vou discutir determinado assunto na minha coleção. Tá? Ela sempre diz que o critério dela perpassa pela compreensão da qualidade, né? Da coerência entre o conteúdo e a forma que resulta na obra, né? É, o que ela considera ser uma qualidade artística da obra para entrar na coleção. Mas ela tem Uhum, um princípio que eu acho que é interessante, que tem se mostrado nos últimos anos, que eu pude perceber, contribuir muito com os jovens artistas, né, também. É sim. possibilitar a aquisição de artistas locais, artistas da região, né, do estado, da Grande Porto Alegre, por exemplo, né, e jovens artistas. Né? Então, isso Uhum, é uma questão muito importante. Né? E na minha pesquisa isso aparece, é muito interessante, porque eu usei uma metodologia quali quantitativa. Eu usei um formulário eletrônico com 45 questões e as entrevistas. Nas entrevistas, apareceu com muito mais força a presença da intenção de olhar para os jovens artistas, né? De adquirir obras de jovens artistas. Já na pesquisa, no formulário eletrônico, isso não foi um critério que se destacou. Né? Não era uma questão para as pessoas no formulário. Mas as colecionadoras e os colecionadores, eles entendem a importância do jovem artista, né? E como a ajuda que eles dão é fundamental para o desenvolvimento de carreira. Tá? Então, eles acabam, em determinado momento, adquirindo obras de artistas que estão iniciando sua trajetória, né? Por entender que já tem ali algo a ser dito e que pode contribuir para a coleção, que a obra vai, de alguma maneira, dialogar com a narrativa da coleção. Então, isso é muito importante, porque os jovens artistas é a esperança do futuro, né? Então, assim, eles são, sim, são os mais fragilizados do sistema inteiro, né? Porque a ponta mais frágil é o artista, e o jovem artista é mais frágil ainda. Então, a gente vai desdobrando, né, em fragilidades. Aí tu imagina as jovens artistas negras. Tu imagina o grau de dificuldade que elas enfrentam, né? Essas jovens meninas que estão começando agora, né? E, e aí vai, né? Mas tem um movimento interessante de olhar para esse cenário. Tem colecionadores que só compram artistas jovens, né? Tem um colecionador que eu conheci lá em Brasília, o Fernando Bueno, uma coleção vasta, só olhando para jovens artistas, né? E sempre adquirindo novos. Não é um colecionador que compra muitas obras de um só artista, ele compra poucas de muitos artistas, né? isso é muito interessante, né? E também não deixa de ser uma aposta também, É né? uma Nesse aposta, jovem artista, sem porque dúvida. realmente para que apostando no sentido de que a sua obra se consolide, né, ao longo do tempo, no período, né, Exato, de exato. produção.
porque às vezes alguns abandonam, né? A gente sabe disso também, né? Que não dão Claro. continuidade. Então, tem que ter um critério, eu acho, um olhar muito apurado para essa produção do jovem artista também. E acho que é importante ter esse espaço de poder. E como é que se dá, então, essa valorização da obra? Ou como é que ela vai ser valorada, digamos assim, no mercado de arte depois, ou durante esse processo? Como é que se dá isso? Porque a gente fica se questionando, né? Por que que determinados artistas têm o valor das suas obras é bastante, né, considerável, enquanto outros também têm uma produção consolidada e de continuidade, mas isso não acontece da mesma maneira. Como é que tu vês isso? Ó, essa é a pergunta que a resposta vale US$ 1 milhão, né? Como? Como? A resposta vale US$ 1 milhão. Sim, sim. Mas em um mercado, né? A gente vai entrar numa questão de mercado, de É, como esse artista é valorizado, como é que ele é exposto, como é que ele, né? Como é que isso vai se. São como vários atores que entram nessa função, não? como a gente diz quando define o sistema, né? É um arranjo de dinâmicas que envolvem aí agentes, envolvem instituições, envolvem muitas questões, né? E são muito complexas, às vezes não tem uma regra, né? E o que eu costumo dizer, Lourdes, é o seguinte: a subjetividade da obra, ela contamina e afeta o sistema inteiro. Né? Não é só o mercado que é afetado pela subjetividade, é tudo. Né? Você vai fazer um catálogo de uma exposição, a subjetividade está ali e tem um conceito, não é simplesmente jogar texto e imagem num papel, tem toda uma questão, pode se faz de um jeito, não vai ficar bem para o conceito da exposição, enfim. Essa questão da subjetividade realmente ela acaba permeando todos os processos. E na carreira do artista também. Então, assim, é, os colecionadores são muito importantes nesse sentido. Né? São agentes que realmente eles têm a capacidade de alavancar a carreira. Né? Por quê? Além das compras, né? Além de comprar as obras, também os empréstimos, né? Para as exposições. Não é muito frequente no Rio Grande do Sul, a gente tem uma elite econômica majoritariamente tacanha, tosca, mesquinha, pobre de espírito, né? Tem dinheiro, mas não tem cultura. Então, por exemplo, é muito difícil a gente chegar num museu público nosso aqui e ter uma exposição com acervos privados, porque não tem, né? Eles não emprestam, a gente não sabe quem são, quantas coleções tem. A gente conhece os poucos colecionadores que tem aqui no Rio Grande do Sul, a gente conhece. Não sabe se tem mais obras, né, em outras coleções. Mas, por exemplo, um museu como o MAC aqui do Rio Grande do Sul, totalmente formado por doação de artista. É verdade. Totalmente. Não tem, assim, raras as obras do acervo do MAC, que acabou de passar pela catalogação, foram doadas por algum colecionador, alguma colecionadora. Muito diferente, por exemplo, de grandes centros, como é o Rio, como São Paulo, até mesmo Curitiba, Belo Horizonte, a gente já começa a ver nesses ambientes, né, as exposições são organizadas um percentual altíssimo de obras emprestadas de coleções privadas. Então, acaba sendo um compromisso também, né, importante de quem coleciona esses empréstimos. Né? E muitos colecionadores entenderam que eles, quando compram uma obra, eles ganham o direito de cuidar desta obra, que a obra Sim. pertence ao mundo. Né? Ela circula. Isso não é um discurso de linguagem, não, de efeito de linguagem. Realmente, muitos pensam assim e têm interesse, inclusive, alguns de doar as obras para instituições públicas e privadas, né, e tal. Mas, além desse compromisso de empréstimo, né,
e de colaborar com a carreira dos artistas, ajudando de muitas formas, né? É, Da também os visibilidade também, né? Para a obra do artista e também acho que para o próprio colecionador, né? Então, eu acho que isso claro. tem uma outra questão também que é bem importante também de a gente Ah, não é, pensar. não é uma atitude absolutamente desapegada de interesse, né? Não vamos nos Sim, iludir. é verdade. É claro que há o reconhecimento, né, a distinção, assim como a obra é legitimada, a pessoa que coleciona também se legitima no sistema, ele funciona desse jeito, não há problema nenhum em relação a isso, as lógicas, as dinâmicas que vão azeitar essa engrenagem, elas são dessa forma, né? É claro que vai ter gente que vai tirar proveito disso para fazer determinadas questões, mas eu não trato disso na minha tese, isso eu estou falando por observação do campo, né? Que a gente vê determinadas situações e tal, mas que isso realmente acontece, né? Passada essa fase de reconhecer, se intitular, se autorizar a dizer que coleciona, né, e que começa os empréstimos, né, é óbvio que tem que mexe com vaidades. É impossível não. É um meio todo permeado também pela vaidade, né? Todo mundo gosta Uhum. de manifestar a sua. Os artistas, os pesquisadores, Também. não vamos ser E ingênuos, as né? galerias, como que entram as galerias, né, nesse sentido, até na formação, digamos, se há, elas indicam esses, assim, esses colecionadores, né, maiores, digamos assim, que tenham, que vai para além do gosto, às vezes, né, como tu falaste há pouco, que tem artista que, quer dizer, tem colecionador que compra ou, né, determinadas, são poucos artistas que colecionam a produção, isso é um olhar, mas aí entra também a questão da galeria, como é que ela acaba se o colecionador também digamos, se imune dessa experiência, por exemplo, numa galeria, né, que possa indicar, ó, compre tal obra, porque, principalmente até a questão do jovem artista, esse aqui tem uma, tem um projeto ou uma produção, né, que possa Uhum. ir se constituindo ao longo do tempo, né? Então, eu até agora adormeceu aqui meu computador e eu estou segurando com uma mão o gelo e com a outra o celular, eu não consigo abrir a tela aqui, mas tem uma pergunta que Não eu dá, faço. não, desculpe, não dá para abrir no computador o. Não, eu tinha deixado um gráfico para eu olhar aqui e me lembrar dos dados, mas eu sei de cabeça. Sim, tudo bem. O que acontece? Tem uma pergunta que eu faço no questionário sobre as aquisições, aonde que se adquire obras, né? Sim. E essa questão ela é de múltipla escolha. Então, por exemplo, o que mais apareceu no questionário eletrônico foi compra direta no ateliê, em segundo as galerias. E aí vai, a última que aparece o mercado online. Mas claro que minha pesquisa, eu encerrei a pesquisa de campo em 2019, se fosse agora, seria outro cenário, né, nessa resposta por conta da pandemia. Certamente as compras online teriam outro dado, outra informação ali, outro resultado. Mas por que eu estou falando isso? Bom, porque as aquisições elas acontecem direto com o artista e muito com galeria, né? E muitos colecionadores que eu entrevistei, aí nas entrevistas o cenário mudou um pouco, eles apontaram as galerias como um agente extremamente importante para as aquisições. Porque reconhece a importância das galerias como agentes, né, do sistema, que são players, enfim, eles têm um trabalho, eles precisam sobreviver, né, enfim, estão ali atuando, né? Então, muitos colecionadores compram só de galeria, muitos. São clientes de galeria. Eles vão, por exemplo, de novo eu vou trazer o exemplo do João Figueiredo Ferraz, né?
não lembro na entrevista dele ter comentado ter feito compra direto com um artista, mas sempre com galerias. Aí Luiz Estrina comprou lá no Satamini, quando tinha galeria no início da década, lá nos anos 70, 80. Bom, as galerias atuais, né, ele estava adquirindo também. Muitos outros colecionadores compreendem, né, o galerista como um agente que tem um olhar, um filtro, né? O galerista exerce esse poder de filtro, ele tem uma seleção que ele aposta. Então, a galeria também não é simplesmente não se ocupa simplesmente de compra e venda de obras, mas ela tenta incluir o artista em coleções institucionais, tenta levar para feira, para fora do país, fazer vendas internacionais, publica, monta exposição, enfim, faz o nome e a obra do artista circular, né? Com isso, responde também um pouco da pergunta que tu faz, como é que essa valoração se dá. Né? No Brasil, principalmente, como a gente não tem um campo de instituições vasto, como é, por exemplo, Nova York, Londres, Paris, né, que tem muitos museus, o mercado tem um papel muito importante, né? Ele acaba ocupando o vácuo de poder, né? E aí Sim. eu estou falando muito especialmente em São Paulo, né, onde tem um mercado muito forte. São muitas galerias atuando, né, e a proporção delas em relação a museus é infinitamente maior, né? Então elas vão ter um papel de definir quem é que vai entrar por esse sistema, quem não vai entrar por esse sistema. E aí na minha pesquisa fica muito evidente. Eu digo que tem a arte definida por São Paulo, a arte contemporânea definida por São Paulo e o resto. Também tem essa Verdade. questão nessa tua pergunta, né? A importância de São Paulo. Então, para os colecionadores de fora de São Paulo, das bordas, né, é importante, de alguma maneira, que o artista tenha alguma passagem em alguma galeria, em algum museu, na sua carreira, em São Paulo. São Paulo é um grande selo no Brasil de legitimação, né? Enfim, tem muitas questões, né, envolvidas nisso, mas Sim. as galerias, realmente, elas têm um papel fundamental. Tem uma pergunta que não quer calar, que é sobre na área da gravura. Existem coleções ou colecionador que colecionam gravura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul também, porque é um grande celeiro dessa produção, né? E, enfim, como é que isso anda? Então, Como é que tu tens detectado isso? Porque eu realmente não conheço. a gente tem uma excelente coleção de gravura aqui no Rio Grande do Sul, em Getúlio Vargas, do Paulo Dalla Corte, né? Que realmente é uma coleção, a mais expressiva coleção de gravuras do Rio Grande do Sul. Inclusive, ele tem gravura tua lá na coleção É, dele. olha só. Eu estou chegando Dentro de. Tá. próximo porque eu não estou te escutando bem. Eu não sei se é o meu telefone, mas enfim. Eu acho que tu tá com alguma. Botar aqui para carregar, que já Mas está comeu a. bem. E aí, bom, o Paulo tem feito exposições. Ficou baixo. Tá Não estou baixinho? escutando. Tá baixinho. E agora? Tá me ouvindo? Ah, Tá? tá. Tá. O Paulo tem feito exposições da coleção dele aqui em Porto Alegre, na Centro Cultural CE, no Margues, né? E lá também, acho que no museu, se eu não me engano, não tenho bem certeza, mas acho que no Museu Ruth Schneider, em Passo Fundo, ele também fez. Enfim, tem uma outra coleção grande de gravura do Jorge Corne do Rio de Janeiro também. Eu acho que se não do mesmo tamanho, se não é a maior, é do mesmo tamanho da coleção
do Paulo Dalla Corte, né? E, e as gravuras acabam sempre, de alguma maneira, aparecendo nas coleções, né? Tem algumas que nem não eu não tem, né? Não é um interesse do colecionador ter gravura, mas no geral sim aparece, né? Porque por exemplo, os colecionadores que compram muitas obras de um artista só. Então vai ter que ter a gravura também, se caso o artista utilize esse meio, né? Para Uhum. poder entender, para ter uma compreensão da produção poética do artista, né? Os suportes, os meios que utiliza. Então, também adquire gravura. A gente tem aqui em Porto Alegre, daí não é dado de pesquisa, mas é um benefício que a gente tem no Rio Grande do Sul, que é o Museu do Trabalho, né? Eu mesmo comecei a minha. Oi, tá me ouvindo? Tu deu uma travadinha. Desconectou, deu uma desconectadinha. Tá. A gente tem o museu do Do trabalho, trabalho. trabalho incrível, né, que eles fazem. Mas enfim, as gravuras elas Mas eles aparecem. não têm uma, desculpe, uma coleção, assim, né? Tem um trabalho em relação à gravura, assim como tem outros espaços que estão surgindo, mas eles não têm um acervo, ou tem? Eu acho, eu vou ser bem franco, o acervo que eu sei que eles têm, eventualmente é um acervo para venda, né? Eu não tenho Sim. certeza se o museu tem imagino que sim, né? Deve ter um exemplar das tiragens que eles fazem. Mas a boa notícia que eu vi eu vi uma instituição privada que inclusive está na minha tese, eu falo um pouco sobre ele, que chama A Casa, que é uma instituição em Belo Horizonte, justamente voltada para a questão da gravura, né, das obras em papel, né, dos múltiplos. E é uma história bonita e ao mesmo tempo muito triste, porque é uma família. Caiu de novo. Tem uma pergunta. Tá me ouvindo? Eu estava terminando, deixa eu só rapidinho terminar de contar a história. Sim. É uma família em Belo Horizonte, pai, mãe, dois filhos, e um faleceu. E esse menino que faleceu, ele estava adquirindo papéis, obras, gravuras. Tinha comprado várias. Quando ele Uhum. faleceu, começaram a chegar algumas aquisições que ele tinha feito. E aí a mãe dele, 2 anos depois, a família, o pai, a mãe e o irmão resolveram abrir essa. É uma pequena instituição que tem, né, num bairro lá de Belo Horizonte, eu não lembro o nome agora, mas eu tive lá, visitei, muito bonita a sala expositiva, tudo muito bem organizado, muito bem acondicionadas o acervo, né? E a boa notícia é que encontrei jovens gravuristas absolutamente incríveis, incríveis. Então, a gravura está aí com toda a força, né? Tem uma produção de jovens muito bacana mesmo, É, né? Que eu tenho estimulando. visto e incrível mesmo, né? E gravuras em grandes dimensões, trabalham com as linguagens mais tradicionais, mas ao mesmo tempo de uma outra forma, de uma forma mais contemporânea, digamos, É, com uma liberdade bem maior, né? Então, isso é eu, muito, muito isso mesmo. bacana. Tem um cara que é super, super jovem, agora eu não lembro o nome dele, acho que é de São Paulo, do Rio, que, nossa, é incrível o trabalho do. Tem uma linguagem mais popular, digamos assim, ou não sei se dá para classificar isso, mas é muito, muito bacana mesmo o trabalho dela, com formas muito simples, mas a dimensão, ele trabalha tipo assim, e as matrizes dele são de tapume, digamos assim, então, de grandes dimensões, e é isso que dá um caráter
bem contemporâneo para o trabalho e são jovens, né? Então, isso é muito bacana. A gente vê também fora, outros países têm uma produção enorme na área da gravura, de uma forma mais, assim, não, de uma forma mais livre, digamos, mixando linguagens e processos, e está no campo da gravura, da arte impressa, utilizando outras linguagens, misturando com desenho, de repente tem uma colagem, tem, e trazendo uma questão através do seu trabalho, e não através da técnica. A técnica é só um meio, né? Então, às vezes, a gente tem um pouco essa discussão, acho que principalmente na área da gravura, sobre a técnica, né? Então, claro que a técnica é importante, o conhecimento e tal, mas ela não pode se resumir, né? Então, a isso, né? Então, tem sempre essa questão da subversão da linguagem, né? Que eu acho que o jovem, muitos jovens têm essa liberdade. Não só jovens, também tem outros artistas que tratam de outras questões dentro do campo, né? Exato. Tem uma pergunta aqui, ó, da Helena, perguntando como é a procura de obras 3D pelos colecionadores. Tem a mesma procura ou existe uma preferência? Olha, eu encontrei os objetos, né, as formas tridimensionais, elas estão em todas as coleções. Muito difícil não ter uma coleção que não tenha. Claro, a não ser que sejam assim, essas muito específicas de papel, por exemplo, né? Mas eu encontrei um colecionador, uma única coleção em Belém, que é só de esculturas, formas de escultura, né? Olha, E é muito interessante porque aí como remete à questão que eu falei no início da nossa conversa aqui, quando eu disse que a coleção ela não começa nas aquisições, ela começa lá atrás. Esse caso é o Pedro Bentes, é um advogado de Belém, ele tinha com 12 anos se deparado com uma escultura num passeio com o pai dele, que era um ativista político lá em Belém, e era uma questão política, uma ação, enfim, alguma coisa do gênero, eu não lembro exatamente aqui agora da história, porque foi uma entrevista de 4 horas regada a várias garrafas de champanhe, então eu saí bêbado da entrevista, porque aconteceu isso também, né? Fazer o quê, né? Ossos do ofício que o pesquisador tem que passar. Com um mês de antecedência de agendamento da entrevista, ele começou a perguntar: tu gosta de beber o quê? Eu disse, olha, eu vou te entrevistar, não posso beber. Eu disse, não, tu vem aqui, tu vai ter que beber alguma coisa. Então, eu disse, olha, qualquer coisa que tu quiser, me fala. Eu disse, eu adoro espumante. Tinha 4 garrafas de espumante quando eu cheguei lá gelado. Bebemos todas e depois acabou como tomamos cerveja. Mas enfim, voltando à questão. Na entrevista, o Pedro me conta que com 12 anos ele se depara com uma escultura. E aí isso vai marcar de tal forma a vida dele que quando ele começa adolescente, fase final de adolescência, que um outro amigo que também era estudante de direito leva ele para uma galeria e ele começa a tomar contato com o mundo da arte, ele começa a adquirir esculturas. Hoje ele tem uma super coleção, muito representativa da produção do norte, mas também com artistas variados de outras regiões, mas é essencialmente uma coleção de esculturas. Né? Ontem eu fui visitar o Justo com um grupo de pessoas que estavam interessadas em conhecer, estão interessadas em adquirir obras e tal. E também, né, uma coleção que tem basicamente pintura e escultura, né? São 8 artistas que o Justo coleciona, né? Então, 4 são pintores e 4 são escultores, né? Que, de certa maneira, assim, estão dentro da categoria de escultura, né? Que fazem propostas em 3 dimensões. Então, tá muito presente, né? É um suporte, uma forma, enfim, uma linguagem que, de alguma maneira, cai no gosto das pessoas, porque também, se a obra tem a ver com os interesses, com aquilo que está se imaginando em termos
pensamento artístico, né, de compreensão de obra de arte, entra para a coleção sem problema. Com certeza, com certeza. Pessoal, está aberto a perguntas. Podem perguntar mais se vocês quiserem, isso mesmo. É. Mas, Lurdi, eu estava falando, eu escrevo isso na tese, né? Que o que acontece? O colecionismo, ele é, digamos assim, a ponta desse setor produtivo, né? A gente tem numa ponta os artistas, o ateliê, aquilo que acontece no interior do ateliê, e na outra ponta as coleções privadas, né? Para onde se destina essa obra, né? E a vida que ela toma ali, né? Então, é, essas duas, no meio desses dois universos que são absolutamente distintos, né? Existe um mundo para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa mergulhar, se debruçar sobre ele, né? Eu encerro um pouco a minha tese justamente dizendo isso, né? Eu apresento uma série de questões, mas eu deixo milhares de janelas abertas para as pessoas poderem, a partir da minha tese, achar lacunas ali que eu deixo de propósito para continuar pesquisando, porque realmente tem muita coisa para poder pensar e analisar, né? Esse digamos assim, é um nicho, né? Nicho de mercado dentro da pesquisa. Sim. A Alice pergunta se como que entra uma produção de vídeo arte, A, nesses. a Rosana Mendares está perguntando. Ela é uma artista de vídeo, né? Então, não é muito comum, nem nem todas as coleções vão ter produção em vídeo, mas, por exemplo, eu encontrei um colecionador em São Paulo que tem a maior coleção de videoarte, provavelmente, do país, assim, né? Que é o Alfredo Herzog. E muito interessado nessa mídia, isso chamou a atenção dele em determinado momento, por alguma questão, e ele começou a se debruçar sobre isso, a procurar artistas que estavam produzindo vídeo e adquirir. E são centenas de obras que ele tem hoje em videoarte, né? E aí surgem as questões, né? Que há uma coisa que a gente pode abordar, que é como manter estas obras, né? E aí não especificamente só as em vídeo, porque os vídeos são feitos num suporte em determinado momento, uma mídia em determinado momento, e assim, às vezes no ano seguinte ela já está caduca, ela É, já não serve mais. Então, esse, né? esse é uma grande questão. E como a fotografia também nas tuas pesquisas, acho que tem a produção, né? Também a fotografia também percebes uma presença Muito forte. muito Dificilmente, forte. a não ser que seja essas muito específicas, como é o caso do Pedrinho, ou aqui do Paulo Dalla Corte, que é de papel, Pedrinho, que é escultura, mas a fotografia vai estar, de certa maneira, em todas ela aparece em todas as coleções, né? Ou é ela pura, ou ela como, como uma referência, ela misturada, ela miscigenada com algum outro suporte, mas algum outro meio, mas ela aparece, tá muito, né? Marga Kremer faz uma pergunta também. Diga. Tá, eu acho que deu uma. Como são preservadas, para mim fugiu aqui na minha tela, mas deixa eu me ver aqui. Não sei se consegue ver. Eu Como tô elas vendo são aqui. preservadas, como é que é? Eu vou, Agora eu. Ludi, eu tô vendo bem aqui, deixa eu fazer uma sequência. A Alice está falando de coleções abrigadas em espaços industriais. A mais importante que a gente tem, indiscutivelmente, é a do Marcos Amaro, né? Que é num conjunto de edifícios que compõem o que a gente
pode classificar tranquilamente de patrimônio industrial, que era a empresa São Pedro, a tecelagem São Pedro, em Itu, né, e que faliu na década de 90, e o Marcos Amaro acabou comprando o conjunto de prédios e transformando a Fama, que é a fábrica de arte Marcos Amaro. Esse é o caso mais expressivo, assim, né, que a usina de arte lá de Pernambuco também está inserida dentro de uma perspectiva do patrimônio industrial, porque tem o espólio, né, da antiga usina de cana-de-açúcar, e ao lado, no terreno ao lado, é onde está sendo instituída o Parque de Esculturas, né? Ainda não tem uma ligação entre esse prédio, entre esse conjunto de edificações desse patrimônio industrial, que aliás é maravilhoso, é um edifício incrível, mas está ali, está dentro daquele conjunto. Então seria esses dois que a gente tem nesse momento que eu conheci na minha tese, né? Daí, bom, a Marga pergunta: e o futuro das coleções estão garantidas? Como estão preservadas ou planejadas essas ações? Bem, eu estava ontem justamente comentando para a Marga que, em termos institucionais, a que melhor garante futuro e durabilidade, longevidade, a instituição é a Vera Chaves Barcelos, porque ela escolheu a natureza jurídica fundação. E a fundação, ela, por regra, né, por imposição legal, ela tem que nascer junto com um patrimônio. Então, a Vera institui um patrimônio à fundação que garante a sua sobrevida, que significa dizer que a fundação tem um fundo, né, um endowment, tem um dinheiro aplicado, e além disso, a coleção vai ser doada para a fundação, o terreno onde está, né, a propriedade onde está inserida a fundação, o prédio, então tudo isso vai fazer parte do patrimônio da fundação. As outras, não. Os outros institutos, eles são bastante frágeis. Então, assim, em Inhotim é um risco, né, continuar. É muito difícil, depois que o Bernardo Paz passar dessa para outra, porque é nosso destino, infelizmente, a gente morre, né? Ainda não descobriram o jeito da gente continuar por aqui, o que eu acho até bom, né? Eu também acho. Mas, enfim, não tem menor projeto de sustentabilidade, né? Enfim, as privadas, de certa maneira, enfrentam também as coleções privadas no sentido de ficarem, né, no interior das casas. Elas também sofrem uma série de questões, porque quando são colecionadores solteiros, não tem para quem deixar, ou doa para uma instituição, ou um familiar próximo que se responsabiliza por cuidar da coleção, mas também é muito complicado, né? Mesma coisa para o filho, né? Para os filhos de pais colecionadores. Porque às vezes essa coleção ela diz respeito a uma questão muito particular, ou do esposo, ou da esposa, e que não faz parte do universo dos filhos. Eles convivem com aquilo desde pequenos, eles entendem aquelas obras, eles faz parte do universo deles, mas eles não querem aquilo para eles. Então, essa área do direito, né, é uma área muito linda, na verdade, né, que vai tratar das heranças e do destino das coleções, né? A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que tem o desejo crescente de institucionalizar, de criar novas... Inhotim, Não, de modo geral. de maneira geral. Tem um número expressivo de colecionadores querendo, de alguma maneira, ou abrir seus institutos, ou doar suas obras, né, e manter essas coleções de alguma maneira íntegras, né, na sua integralidade, né? Vamos ver aqui, o Paulo. Esse assunto é muito amplo e o Ney domina magistralmente. O Paulo não conta. O Paulo, eu adoro ele e eu tenho certeza que ele gosta muito de mim também. E o Paulo faz uma coleção incrível. O Paulo é um dos colecionadores, assim... eu tratei do colecionismo como uma forma de ativismo político, muito pensando no Paulo, que é aqueles colecionadores que vão, de alguma maneira, trabalhar muito pela memória dos artistas, né? No caso dele, o Paulo tem uma coleção rara e única no país, que é uma coleção monográfica.
e que eu chamo também de coleção biográfica, né? Ele coleciona uma única artista como o eixo principal da coleção, que é Odila Mestriner, que é uma artista de Ribeirão Preto, né? Uma excelente, talvez se não a melhor, uma das melhores desenhistas do país. O trabalho da Odila é absolutamente primoroso, de um requinte, um refinamento técnico raro. E ela é uma artista que, assim, ela não é nem modernista e ela não é nem contemporânea. Ela é um between, assim, ela está no meio, ela está numa fase de transição, né? Saindo de uma linguagem, entrando para outra. Então, ela tem uma importância muito grande para a arte brasileira. E o Paulo faz um trabalho, ele e o Rogério fazem um trabalho incrível de reinserção do nome da Odila. Foi uma artista que participou de 7 bienais, teve exposições em São Paulo, exposições em Ribeirão, ganhou prêmios internacionais, ganhou prêmio da Fundação Pollock em Nova York, mas não é uma artista que tá no Margs, no MASP, tá na Pinacoteca, mas não é uma artista que é conhecida do público como deveria ser, né? E eles agora já fizeram um livro, fazem exposições da obra dela, estão fazendo um segundo livro, que eu tive a honra de participar com um capítulo, estão fazendo um documentário, e certamente a gente vai ouvir muito mais ainda da Odila em função do trabalho do Sérgio, né, de deixar o nome da Odila no lugar que ela merece, né? Tem uma outra questão, eu tenho um pequeno acervo de 2 obras da Lourdes, da Muito professora obrigada. importante. Muito obrigada, Cir. Já é Sempre é acervo, um começo. já é acervo. Bem, é isso, né? Sim. Deixa eu ver a hora aqui, que hora que nós estamos. Já estamos quase, já são quase 9 horas. Nossa, Mas tem mais alguma pergunta? não temos mais. Ó, deixa eu apontar aqui que entrou a Daniela do Vivier, que é uma advisor do Rio, mas está morando em São Paulo. Acho que eu vou encontrar a Dani na Art Rio daqui a 2 semanas. Estou bem contente de poder vê-la novamente. Tenho certeza que vou Ah, que encontrar. bom. Olha, Ney, foi uma delícia conversar contigo. Acho que a gente tem muito assunto para passar. Eu acho que bom que nós te temos aqui por perto também, né? Somos quase vizinhos, né? Que a Exatamente. gente descobriu recentemente. Mas muito obrigada por ter aceito o convite de participar. Nossa, é muita coisa. E é uma delícia te ouvir conversando, contando e nossa, o tempo passou super rápido e vamos continuar em contato. Vamos. Maravilhoso, Que né? bom, que bom que o E, Instagram deixou a gente falar, né? Porque às vezes eles cortam a gente. é, e sucessos na tua defesa e depois queremos ver a publicação, né? Sim, vamos dar um jeito. Será um, será uma contribuição muito grande mesmo, eu acho que para essa área, para essa discussão sobre o colecionismo, a arte contemporânea, enfim, né, todos esses mapeamentos que tu conseguiste fazer, que acho que não foi um trabalho muito. Foi um trabalho de fôlego, não foi um trabalho simples que eu quis dizer. Eu fiz isso no limite do restinho da minha juventude. Agora eu não teria mais como. Acabou. A gente tem essa sensação no final da tese, mas depois, assim, passa a gente, nossa, vamos começar de novo, né? Então, Não, mas assim, viajar 16 estados em um ano, como eu fiz, eu não vou fazer mais. Não tem. tens que começar agora a tua coleção. Já deve ter uma coleção também, né? Já começar a tua coleção também, né? Eu Te tenho, tenho, inserir. tenho, tem umas coisinhas, assim, tem uns Já tem trabalhos. umas coisinhas. Todos É, temos, né? Umas coisinhas. Acaba. tem Acho que todo mundo, assim, quem é artista, a maioria já tem algum trabalho de outros coisa. artistas, lógico, No início, modestas, mas no início do final, na verdade, nos anos 90 eu comecei a comprar algumas coisas. E aí, o primeiro trabalho que eu comprei foi uma gravura imensa da Tomiotaki, aqui em Porto Alegre. E depois foi indo, daí entrei no Museu do Trabalho, depois a Vera abriu a galeria
na Galeria Chaves, né? E lá eu comprei um de Nilson Júnior, me arrependi porque eu não comprei mais. E hoje eu estaria com uma pequena fortuna em casa. Mas eu também tenho muito PA. Sabe o que é PA, né? Eu sei. Não, mas não é prova de artista, não. É presente. Ah, sim. Muito Mas é bem, boa. muito bem. Ah, Obra lindo, Magra, lindo. Magra. Isso, obrigado, Marga. A obra aberta que a Vera abriu. Então, a gente está aí, capaz que a gente tenha uma dissertação de mestrado sobre a obra aberta, que eu acho que está caindo de maduro, né, Maria Kremer? Tô te esperando, É hein? verdade, é verdade, é verdade. Surgiu fazer. Então tá, querido, foi um prazer Tá bom? conversar contigo Estamos aí quando e até precisar. uma próxima. Isso aí. Tá bom. Beijo. Beijo. Obrigado. Tchau. Obrigada também para o pessoal que assistiu, que Ai, sim, acompanhou. pelas Foi perguntas. maravilhoso, né? Foi ótimo. Sempre é importante a gente ter os participantes, né? Mas também essa live fica gravada e depois vai para o YouTube, então dá para divulgar e assistir depois, de novo. Maravilha. Tá bom? Beijo. Obrigada. Ah, agradeço a tua assessora também, que deu assessoria pra gente aí, montou tudo. É a Fabiane, né? Ah, Fabiane, sim. Isso. Um beijo para ela.